Bíblia, glória a Deus, abra a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre a parábola do mordomo infiel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 em diante, que diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele e de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 aqueles de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Queridos, deixa eu falar algo aqui neste momento do que nós vamos aprender sobre esse mordomo infiel, do que a Bíblia diz, do que a Bíblia relata. Lucas vai nos dizer, querido, que esse mordomo aqui, ele era um trapaceiro. Ele usurpava do dinheiro do seu senhor. Ele não era correto. Ele não fazia as coisas dele, está entendendo? O trabalho dele como o seu senhor mandava. E a Bíblia, ela vai nos dizer: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, ao qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Esse mordomo aqui, querido, ele não tinha pena do dinheiro do seu senhor, ainda que ele tinha essa regalia de colocar, nas mãos desse mordomo todo o seu dinheiro, ou todo ali o seu sustento que ele tinha. Esse homem que era rico, ele tinha esse mordomo, e ele confiava que o mordomo que o servia a ele fazia as coisas tudo direitinho. Mas ele soube que esse mordomo aqui, ele trapaceava. Ele soube que esse mordomo aqui não valorizava a posição que ele estava, uma posição boa, uma regalia boa. Então ele usurpava do dinheiro do seu senhor. Ele não fazia corretamente como tinha que fazer. E o seu senhor disse para ele, no versículo 2 do capítulo 16 de Lucas, ele diz: e ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Glória a Deus, querido. Olha aqui, ele ouviu falar que o seu mordomo estava usurpando o seu dinheiro, fazendo como se ele fosse o dono daquele dinheiro. Mas ele era apenas um empregado, um mordomo, mas ele usava o dinheiro do seu senhor como se fosse dele. E o seu senhor descobriu isso.
Quando o seu senhor descobriu o que ele estava fazendo com o seu dinheiro, ele deu a conta do mordomo. Mas antes dele dar a conta do mordomo, ao qual a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz, ele foi colocar o seu plano em ação. E a Bíblia vai dizer no versículo 3 de Lucas 16, dizendo assim: e o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Versículo 4: eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. A Bíblia vai dizer, querido, que esse mordomo aqui, ele vivia dentro da casa do seu senhor com uma regalia. Vamos conjecturar neste momento que esse mordomo, ele tinha uma casa para ele. Esse mordomo, ele tinha um bom salário. Esse mordomo, ele tinha do melhor dentro dessa casa. Mas quando o seu patrão descobriu o que ele estava fazendo com o seu dinheiro, ele deu a conta do seu empregado aqui, que é o mordomo. E a Bíblia diz que quando ele foi dispensar, dar a conta desse mordomo, esse mordomo falou consigo mesmo. O que é isso? Ele falou com a própria alma dele. Ele disse: eu tenho que planejar algo, eu tenho que fazer algo, porque ele mesmo fala no texto: que farei, pois, que o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Ele viveu tanto na mordomia que, se ele pegasse a conta, ele não queria mais trabalhar. Foi tão fácil aquilo que ele fazia, foi tão fácil a corrupção que ele estava, que trazia mais luxo para ele, que ele disse que, se o seu senhor tirasse a mordomia dele, ele não queria cavar, ele não queria trabalhar, porque ele tinha vergonha. Mas ele disse no versículo 4: eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. Aqui ele está tramando, querido. Aqui ele vai botar o plano dele em ação, para ele não cavar buraco, para ele não trabalhar mais e para ele continuar na mordomia. Quando chega no versículo 5 de Lucas capítulo 16, ele diz assim: e chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele, respondendo, 100 medidas de azeite, e disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te, já escreve 50. Disse-lhe depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 aqueiros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Querido, olha o que esse mordomo infiel estava fazendo com os bens do seu senhor. Ele chegou lá com os empresários que ajudavam, que compravam lá do produto do seu senhor. Ele chegou lá com aqueles empresários que compravam lá os alimentos, o trigo, a farinha, o feijão, querido, e tinha um que devia 100, mas ele chegou e disse assim para um dos empresários que compravam lá na mercearia do seu senhor. Ele disse: quanto é que tu estás devendo para o meu senhor? Isso aqui é um mordomo infiel. Ele disse: eu estou devendo 100. Ele disse: está aqui a tua conta, paga só 50 e deixa os outros 50 para lá. E ele disse: quanto é que tu está devendo de trigo para o outro? Ele disse: estou devendo 100. Ele disse: está aqui, ó, paga só 80 e deixa os 20 para lá. A astúcia desse mordomo aqui, querido, a astúcia desse mordomo infiel, o que ele fazia com os produtos do seu senhor, o que ele fazia com o dinheiro do seu senhor, pensando que esse dinheiro era dele.
porque era a corrupção que estava ali dentro, era a corrupção que estava lá, do que ele estava se levantando contra o seu próprio patrão. Quando o seu patrão descobriu que ele estava fazendo essa corrupção, que ele estava fazendo do dinheiro do seu patrão que ele queria e não como o seu patrão ordenava que eles pagassem, ele chegou lá fora, querido, com os outros empresários que comprava o trigo, que comprava a farinha, que comprava os outros utensílios da mercearia do seu patrão. Ele fazia o povo pagar pela metade, ele fazia os que estavam devendo o seu patrão pagar o dinheiro pela metade. Outros ele tirava um desconto de 20%, outros ele tirava um desconto de 50%. Mas por isso que no versículo 8 ele vai ser elogiado. Não que Jesus esteja elogiando esse filho das trevas aqui por causa das coisas erradas que ele está fazendo, e sim pela astúcia dele, pela astúcia desse mordomo infiel, do que ele estava fazendo com as coisas do seu Senhor. A Bíblia vai dizer, em Lucas 16, versículo 8, vai dizer assim: e louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Querido, presta atenção, não é que Deus esteja exaltando aqui os filhos das trevas, não, e menosprezando o filho. Ele vai louvar pela prudência, não que ele está concordando com aquilo que o filho das trevas está fazendo, não. A Bíblia é muito clara, ela diz: e louvou aquele senhor um injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Que a Bíblia diz que ele não, se ele fosse dispensado, se ele pegasse a conta, ele tinha vergonha de trabalhar, ele tinha vergonha de cavar buraco, e ele não queria. Então ele armou o seu plano, a Bíblia diz. E para um ele deu um desconto de 50%, para outro ele deu um desconto de 20%. E quando ele fosse dispensado ali do seu trabalho, quando ele pegasse a conta, os outros com quem ele ajudou, deu um desconto de 50%, deu um desconto de 20%, e o chamar ele para estar nas suas casas, como a Bíblia diz. Mas o próprio Jesus, o próprio dono, o próprio empresário que tinha contratado esse mordomo infiel, ele, pastor, eles são prudentes. Você pode ver que ainda não começou o boi ainda não começou o festival lá em Parintins. Aí o que vai acontecer? Só que eles começam a divulgar. Eles começam a divulgar no shopping, ele começa a divulgar nas ruas, eles começam a divulgar nos outdoor, tudo aquilo. Aí o que o povo vai fazendo? Aí o povo vai dizer: desse ano eu vou para Parintins. Aí eles começam a guardar dinheiro. Para quê? Para ir para Parintins, pagar uma passagem cara, para ir para Parintins, para encher a cara de cachaça lá, para ir para Parintins, para se prostituir lá, né? Para ficar lá numa fila de 6 da manhã até 10 horas da noite para poder entrar no bomba. Esses daí são os filhos das trevas, querido. Eles são prudentes nisso. E agora, os crentes, eles deviam ser também prudentes. Quando hoje, quinta-feira, que é para chegar na igreja, chego atrasado, chego no final do culto, né? Ainda querem receber a bênção, ainda querem receber a vitória, mas aqui o Senhor está louvando esse mordomo infiel, querido, né? Ele está dizendo: e louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Nós vemos, querido, como são os filhos das trevas, né? Hoje, querido, tem a semana todinha, querido, mas começa de quarta-feira, começa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e toma de bebida nas adegas, e toma de bebida nos forró, e toma de bebida nos pagodes, e toma de bebida em tudo que tem festa. O povo está lá bebendo,
o povo está lá se prostituindo, o povo está lá fazendo aquilo que é errado, está entendendo? Mas eles têm o seu dinheiro, eles mesmo ainda falam, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, está certo, o dinheiro é teu, tu faz o que tu quer. Mas quando fico quebrado, querido, mas quando Deus fecha a porta, eles voltam com cara de anjinho, eles voltam com cara de santinho para a igreja, querendo que Deus abra a porta, querendo que Deus dê um melhor emprego, que eles vão ser dizimistas dentro da igreja, que eles vão ajudar a igreja, mas são mentirosos. Esses daí são os filhos das trevas, porque quando Deus abre a porta para eles, quando Deus abençoa eles, sabe o que eles fazem? Eles veem algum defeito na igreja, porque a igreja tem defeito sim, o pastor também tem defeito também, eles veem, porque Deus já abriu uma porta de excelência, está entendendo? Aí vê defeito em pastor, aí sai da igreja, vê defeito no corpo da igreja e sai da igreja, vê porque o irmão não dá paz do Senhor um para o outro e sai da igreja, porque Deus já abriu a porta, Deus já deu um bom salário. E o que ele vai fazer? Primeiro final de semana que ele pegar, vai levar o dinheiro tudo para o Satanás lá, vai levar o dinheiro tudo para o cão lá, aí fica doente, perde o emprego, aí quer voltar para a igreja de novo. Ainda tem crente dentro da igreja também que são filhos das trevas. Aí diz, não pastor, tem que perdoar, não pastor, tem que ter amor pastor, é porque todo mundo peca. Não irmão, isso é safadeza dessas pessoas que vem só receber a bênção dentro da igreja e vai levar para o Satanás lá fora, e não fica firme dentro da igreja, não fica firme em obedecer a palavra de Deus dentro da igreja. Eles falam dizendo assim, se eu for para a igreja, o pastor só vai pedir dinheiro. Se eu for para a igreja, o pastor só vai falar de propósito. Se eu for para a igreja, o pastor só vai estar pedindo dízimo, pedindo oferta. É verdade. No final de semana, quando tu vai para o pagode, o dono de lá quer que tu compre e gaste todo o teu dinheiro, também tu não fala nada. Quando tu vai para o brega, o dono do brega quer que tu gaste todo o teu dinheiro também lá e tu não fala nada. Aí quando chega dentro da igreja, onde recebeu a bênção, onde Deus abriu a porta, aí fica falando mal da igreja, aí fica se levantando contra o pastor da igreja. Toma cuidado, que uma hora a espada te acha. Toma cuidado, que uma hora Jeová te quebra todinho, aleluia. Aí tu vai voltar com cara de santo para a igreja, mas todo mundo já vai conhecer. Tem gente que não volta para a sua mesma igreja, porque o pastor já conhece a cara do nó cego, já a cara da nó cega, já sabe que são mentirosos, são usurpador, como esse mordomo infiel aqui. Ele usurpava do dinheiro do seu patrão, ele dava desconto das vendas do seu patrão para quem não tinha que dar desconto. Ele usava o dinheiro do seu patrão como se fosse dele. É assim hoje dentro da igreja. É assim hoje o que nós estamos vivendo. As pessoas vêm para a igreja falida, as pessoas vêm para a igreja quebrada, as pessoas vêm para a igreja doente. O pastor vai lá, cuida do quebrado, cuida do doente. O pastor vai lá e ora e cuida daqueles que receberam a bênção, aleluia, para Deus abrir a porta. E quando Deus abençoa, ele sai de lá com a língua do tamanho de uma gravata, falando mal do pastor. Agora já está curado, agora já não está mais quebrado, agora está com a porta aberta, agora só vive uma vida de vitória. Agora o pastor não presta mais, agora o pastor não vale mais nada mais, aleluia. Mas toma cuidado, querido, eu conheço muitos que saíram dentro da igreja, onde o pastor ajudou, onde o pastor tirou do fundo do poço, onde o pastor passou anos com ele orando para que eles recebessem a bênção deles, e eles não voltaram mais, saíram de lá falando, criticando, falando um monte de besteira, aleluia. Usufruíram por um tempo do seu trabalho. Daqui a pouco Deus fechou a porta, e tem muitos deles que estão aí quebrados, tem muitos deles que agora não tem mais nem força para chegar na igreja mais, tem muitos deles que não tem mais nem força para adorar o Senhor, não sente mais nada. Sabe por quê? Por causa da língua. A língua é terrível, querido, aleluia. É por causa da ingratidão, meu querido, é isso. A igreja ajuda, Deus faz tudo, e o povo não quer nada, querido. O povo não quer compromisso com a obra do Senhor.
A gente vê o que é que acontece nos finais de semana, as pessoas pagando ingresso alto para entrar nas festas, mas quando chega na igreja, o pastor diz: vamos colher dízimos e oferta. Já vem, o diabo já lança na mente dele: esse pastor só está para pedir dinheiro, não dá não, leva para o diabo lá fora. Quando fechar a porta, quando tu estiver enfermo em cima de uma cama, não bate na porta da igreja não, querido, deixa de ser hipócrita. Não manda a tua família vir pedir oração, não. Manda ir lá no bar onde tu gasta, manda ir lá no brega onde tu gasta, né? Lá, aleluia. É assim que tem que ser também. Da mesma medida que te medires, será medida a vós também, aleluia. Não tem para onde fugir. Aquilo que tu planta aqui, tu vai colher lá na frente. Aquilo que tu está semeando aqui, tu vai colher lá na frente. Tá entendendo, querido? A semeadura é opcional, tu faz o que tu quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Vou repetir de novo: tu pode semear o que tu quiser, tu pode falar mal do pastor, tu pode criticar a igreja, tu pode falar o que tu quiser, pode semear o que tu quiser, mas a colheita é obrigatória. O que tu vai semear, o que tu vai colher, querido, não tem para onde tu fugir. Aqui está esse mordomo infiel. E a Bíblia diz: e louvou o Senhor, e louvou aquele senhor injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quem era para ser prudente é o povo de Deus. Quem era para ser prudente aqui nesse texto era o povo do Senhor. Mas sabe por que não está sendo prudente, querido? Porque está com dó, fica com dó daqueles que quando Jeová vai lá, quebra, passa a espada. Está entendendo? Aí diz: pastor, mas tem que ter o amor. Pastor, cadê o amor da igreja? Quando tu está no bar, tu tem amor de abençoar a obra. Quando tu está fazendo as tuas coisas erradas, tu tem amor de chegar lá e dizer: eu vou abençoar a obra, eu vou fazer como a Bíblia diz. Aquele que muito semeia, muito colhe. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Mas, querido, vai acabar essa gracinha, você vai ver só. Vai ter igreja, querido, que você que não quer nada com Jesus, você que está sendo infiel com Jesus, vem só para a igreja para querer receber a bênção, ainda sai falando mal dela. Tome muito cuidado, porque esse vai ser o teu ano, quando Jeová te quebrar. Aleluia. Quando Jeová te pegar, aí tu vai dizer que os pastores não prestam, que os pastores tudinho vão para o inferno. Não, é tu que vai para o inferno, porque tu não quer obedecer o princípio, tu não quer obedecer os estatutos, as leis, os mandamentos de Deus. Querido, a própria Bíblia nos fala que Jesus não obriga você a seguir a Ele. Você está ouvindo até essa palavra. A Bíblia diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e me siga. Tu não é obrigado não. Eu conheço um monte de crente desviado que fala mal dessa igreja, fala mal de mim. É prostituto que eu já vi ele pegando, e ela pegando homem, mulher, entrando dentro do carro, já vi. Está entendendo? E eles estão aí ainda falando, mas vai chegar a hora deles. Vai chegar a hora dos prostitutos, a casa vai cair para eles, aleluia. Sabe por quê? Porque não respeita a casa de Deus, porque não respeita a obra do Senhor, aleluia, né? A própria Bíblia vai dizer: quem é tu que julga se tu faz o mesmo? E é assim que está acontecendo. Chama o pastor de safado, mas safado é eles. Chama o pastor de prostituto, mas prostituta é eles, aleluia. É o que a Bíblia diz, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 16 de Lucas: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. É assim, querido, nós estamos passando aqui nesse Brasil por tanta corrupção, né? Por tanta corrupção, é uma bandidagem horrível. Ainda tem gente, querido, que apoia ainda os ladrões. Sabe por que eles apoiam os ladrões? Porque eles têm o seu salário garantido, eles têm a sua empresa. Por isso que eles apoiam a corrupção, por isso que eles apoiam a bandidagem aqui no Brasil. É por causa disso, querido. Olha o que a Bíblia nos fala aqui. A Bíblia ela é atual. Tudo que está acontecendo agora, querido, a Bíblia já escreveu há 2000 anos atrás. Vou repetir de novo. Olha que o Senhor diz: e eu vos digo, granjeai amigos
com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos seus tabernáculos eternos. É o que acontece hoje. Aleluia, o certo virou errado, o errado virou certo. Aqui quem tem prioridade no Brasil é o bandido, não é o pai de família, não é o trabalhador, não é aquele que acorda cedo. Olha os escândalos que acontece aí. Quem é que vai pagar essa roubalheira? Somos nós, o povo. Mas tem gente, querido, aleluia, que é tão pilantra, aleluia, que conhece, sabe da safadeza, né? Ainda apoia essas pessoas corruptas, enganadora, que está acabando com o Brasil. Sabe por que eles estão apoiando? É por causa da bandidagem, é um roubando o outro. Tem um ditado aí fora, né, que eles dizem, né, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É verdade. Continua roubando para te ver para onde tu vai, continua enganando para te ver onde tu vai, querido. Esses são os filhos das trevas. A Bíblia diz que eles são mais prudentes do que o filho da luz. Mas deixa eu te falar algo, só que não vai muito longe não. Vai chegar um tempo que a graça deles vai acabar. Sabe por quê? Porque Deus está vendo o que eles estão fazendo com o pobre. Deus está vendo o que eles estão fazendo com o povo, com a sociedade. Aleluia. Acho porque estão no poder, eles podem tudo. Mas eu tenho uma mensagem de Deus aqui. No livro de Daniel, Deus disse que ia dar poder para esses corruptos por um tempo, por metade de um tempo, aleluia. É por pouco tempo que eles vão estar ali roubando, enganando. Daqui a pouco eles vão desaparecer, daqui a pouco eles vão se tornar em nada. Daqui a pouco, querido, aleluia, quando eles fecharem os olhos e eles acordarem como acordou o rico aqui, no lugar de tormento. Aqui na terra tu era milionário porque tu tinha amigo que roubava para ti, tu tinha amigo que aceitava a tua safadeza. É assim o que a Bíblia está dizendo aqui desse mordomo infiel. Ele pegava o dinheiro que não é dele, que era do seu patrão, né, e fazia o que queria. É assim que está acontecendo no nosso Brasil. Estão pegando o dinheiro que não são deles, e aleluia, e pensando que é deles, estão gastando, estão tacando o terror. É o que está acontecendo. Mas o povo não quer saber de nada. O povo quer saber de bagaceira. O povo diz: eu tenho meu salário, não vou me meter nessa briga não. Não te mete não, porque uma hora vai chegar na tua casa, uma hora vai chegar contigo, querido, uma hora vai chegar na tua família. Aí era tempo de tu ter se levantado, tu não se levantou para combater a corrupção. Aí tu vai ficar murmurando, aí tu vai ficar falando, aleluia. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Ela diz assim, no versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Deixa eu te falar algo aqui, querido, aleluia. Cada um vai colher no seu tempo certo aquilo que plantou. Cada um vai colher, seja bem ou seja mal, vai colher. Conheço pessoas, querido, que fizeram, amado, propósito com Deus, aleluia, para abençoar o Senhor com dízimo, para abençoar o Senhor com oferta, para abençoar a casa de Deus poderosamente. Começaram bem, começaram bombando, começaram, aleluia, arrebentando. Hoje estão se quebrando, hoje estão sentindo dificuldade, hoje o negócio está estreitando, hoje o negócio está apertando, porque pensa que está fazendo para o homem, porque pensam que está ali dando para o homem, né? Que hoje eles falam: vou dar dinheiro para pastor, vou dar tudo isso para pastor. Pois é, mas olha o que a Bíblia diz: que aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito, aleluia. Mas aquele que não é fiel no pouco não será fiel também no muito. Por isso que tem muitos hoje que procuram a igreja. Está acontecendo esse negócio na minha empresa, está acontecendo esse negócio no meu trabalho. Sabe por que infiel? Ouviu pessoas, aleluia, dizer assim: não, dá só isso aqui, ajuda só com isso daqui. Querido, você precisa ler a Bíblia, ainda que você não seja crente, mas você tem que obedecer os princípios aqui, você tem que obedecer os mandamentos. Tudo foi ordenado por Deus.
Tudo Deus ordenou dentro da sua. É só você ler a palavra. Não é a tua opinião não vale nada se não tiver com a palavra do Senhor. Ah não, mas Deus é assim, Deus é legal. Deus não é como tu pensa, é como a palavra dele diz. Aleluia. Se a Bíblia manda honrar o pai e a mãe, é a Bíblia que está mandando. Eu conheço muitos pais, muita mãe que diz: filho, me honra que é para te ser abençoado, filha, me honra que é para ser... Não quer, aleluia. O que acontece? Estão morrendo os jovens. Se você abrir agora as redes sociais, aleluia, você vai ver jovem que morreu de bala, de faca, no trânsito. Todos jovens são desobedientes, não obedece o pai, não obedece a mãe, até que eles venham e entendo que quem prospera é o Senhor com aquilo que a gente faz, como está escrito na Bíblia. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que a sua empresa fecha, os seus negócios fecham, porque eles pensam que o pastor quer o dinheiro deles. Você está enganado, querido. Ninguém quer nada que é seu, não. Tu só cresce se tu semear. A própria Bíblia é clara no que ela faz. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quando tu só quer ajudar, vai na corda de quem não conhece de Bíblia, de quem não lê a Bíblia e diz: não, faz só isso daqui, tu não precisa estar... Aí as coisas vai caindo para ti, as coisas vai desandando para ti. Mas quem obedece a Bíblia, quem obedece aqui os mandamentos, preceitos, estatutos, e faz como a Bíblia manda, aleluia, e faz aquilo que o Senhor manda, aí o negócio começa a andar, aí o negócio começa a crescer. Aí a pessoa diz: meu Deus, esse mês foi abençoado porque eu fui justo naquilo que eu prometi para Deus, eu fui fiel naquilo que eu prometi para Deus. Mas não, estão agindo como os filhos das trevas. Está ganhando muito, mas não quer dar aquilo que é o correto para a casa do Senhor. Aí dá quando quer, só quando toca no coração. Ah, pastor, não é obrigado. Sim, não é obrigado não. Por isso que eu falo, quando tu estiver na peia, na prova, teus negócios estiver fechando, também Deus não é obrigado a te abençoar, porque a própria Bíblia é clara: aquele que muito semeia, muito colhe. Se tu não está semeando, dizendo que dá quando tu quer, tu não está semeando. Como é que tu quer colher no tempo de prova? Como é que tu quer colher no tempo que tu estiver passando a tua prova? Eu conheço muitas pessoas que estão dentro da igreja, não era o dizimista, não era ofertante, não ajudava a obra como tinha que ajudar, como o pastor instruiu dentro da palavra, não quis ajudar porque achava que era muito para a igreja. Agora estão aí quebrados, agora estão passando prova, estão passando necessidade, e chega o tempo da necessidade, da prova, não estão sendo honrados como devia ser. Sabe por quê? Porque não semeou, foi na corda daqueles que hoje já estão grandes, está entendendo? Que já estão ali, já alicerçados, já disse: não precisa fazer isso não, dá só isso aqui. Não adianta, querido. A própria Bíblia vai dizer em Malaquias: roubará o homem a Deus? Ele vai dizer: em que te roubamos? Nos dízimos, das ofertas. Você pode ver que o filho das trevas é assim: ele trabalha, ele ganha, ele faz tudo. O filho das trevas, aleluia, ele gasta com tudo ali fora ele não tem pena. Quando fala para dar, aonde foi a casa do abençoador, eles não dão, estão se quebrando, estão fechando as portas. Aí só é prejuízo de um lado e acontece um monte de problema do outro, e diz: meu Deus do céu, Jesus, o que está acontecendo? O Senhor manda te falar: tu é infiel, tu não quer ajudar a obra do Senhor, tu não quer ajudar a casa do Senhor, tu vai na corda daqueles que já estão alicerçados, daqueles que já estão bem ali, mas uma hora a conta vai chegar também para eles lá, aleluia. E a Bíblia vai dizer, querido: pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, que vos confiará as verdadeiras. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre esse mordomo infiel: ele não foi justo das riquezas fiéis, aleluia. Imagine agora, querido, imagine agora neste momento, amado, imagine agora neste momento. É isso que eu quero que tu aprenda. Se tu não for justo agora com aquilo que Deus colocou na tua mão, e tu sabe honrar a casa do Senhor, a obra do Senhor, querido, Deus não vai colocar nada grande na tua mão.
Tu vai só se contentar com essa seta que o diabo vai colocar. Ah, eu estou trabalhando, estou comendo, dá para pagar minhas contas, para mim está tudo bem. Não, era para te estar maior ainda. Só que tu não está, por causa que Satanás enviou o mensageiro dele para dizer, para te dizer, não ajuda não, não faz isso não, faz dessa forma aqui, faz desse jeito, não vai dar tudo isso para a igreja não, esse pastor é ladrão, esse pastor é enganador. Aí quem fica quebrado é tu. Está entendendo? Aí daqui a pouco não dura muito, a empresa fecha, os negócios fecham, tudo acaba e vem outro, aleluia, e faz tudo direitinho, explode, querido. Vem outro e faz tudo direitinho e é abençoado grandemente. Aí você diz, meu Deus do céu, acho que fizeram alguma coisa. Não, é tu que não é fiel com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara no que ela diz. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. É isso do que a Bíblia está falando. É isso do que a Bíblia está citando para ti. Seja fiel ao Senhor. Pare de olhar para o homem é falho, querido. Pare de olhar para os pastores são falhos. Tem sacerdote, profeta para denunciar aquilo que eles fazem de errado. Foi assim que aconteceu com esse mordomo aqui. Ele estava fazendo as coisas escondidas, ele estava dando ouvido por causa da mordomia, ele estava dando ouvido por causa da riqueza, aquilo que só trazia benefício para ele, ele roubava do lado, ele enganava do outro. Não vai a lugar nenhum, querido. Eu nunca vi dizer que fulano que vive fazendo coisa errada, hoje está próximo, está rico. Não acontece isso, não prospera isso. Então é melhor tu ser fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. E sabe o que a Bíblia de Deus vai dizer no versículo 11? Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Querido, se tu não for fiel agora, daquilo que Deus mandou tu fazer para a obra dele, para a casa dele, se tu não for fiel agora, meu irmão, não adianta tu sonhar, não adianta tu fazer projeto, porque a Bíblia diz que o homem ele faz projeto, mas quem dá a última resposta é Deus. Não vai adiantar, querido, vai ter essa barreira no reino espiritual, vai ter essa barreira, essa luta no teu coração, querido. Se tu tem um projeto, se tu tem uma empresa, não dê ouvido para aqueles que já estão grandes não, que não querem fazer nada pela obra de Deus. Não dê ouvido para esse povo não. Faça tu que a Bíblia está mandando, que tu vai ser grande. Faça tu que a Bíblia está mandando, que Deus vai abrir as portas para ti. A Bíblia diz, querido, algo tão extraordinário. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí a própria Bíblia vai dizer, rapaz, como é que tu cresceu tão rápido? Aí tu vai dizer, não, porque eu sou fiel à casa do Senhor, é porque eu obedeço o princípio, é porque eu obedeço os preceitos, estatutos da casa do Senhor. Eu nunca vi dizer que ninguém cresceu, querido, porque enganou. Não, eu cresci porque eu roubei, eu fiz isso. Não, tem que crescer, está entendendo, com a riqueza justa. Está entendendo? Eu conheço muitos, querido, que foram injustos hoje, estão quebrados, porque a Bíblia é clara, querido. Não foram fiel no mínimo, está entendendo? Então o Deus não ia colocar eles no grande, né? Esse daqui fala do mordomo infiel, é só você ler. Está entendendo? A Bíblia é muito atual. Tem gente que fica irado com Deus, mas é o que está na Bíblia. Olha o versículo 12. E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Está entendendo? Esse mordomo aqui, ele tratou as coisas do patrão dele como se fosse dele. Ele estava desprezando aquilo que o patrão, a riqueza que o patrão dele tinha, a posição que o patrão dele colocou. Ele estava desprezando, aleluia. No dia que ele fosse, querido, no dia que ele fosse abrir a empresa dele, os negócios dele, da mesma forma como ele plantou lá dentro da empresa do seu patrão, ele ia colher lá também. Não adianta, querido, a colheita é para todos, como eu falei. Tu pode semear o que tu quiser, a semeadura ela é opcional, tu semeia o que tu quiser, mas a colheita ela é obrigatória. A colheita é obrigatória. Para encerrarmos, olha o que diz o versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Querido, nós não podemos servir a dois senhores.
a própria Bíblia está nos relatando. Porque hoje, ou a gente vai amar quem é que vai amar? Aquele lá, o do roubo, quando a gente engana, está entendendo? Quando a gente fala, quando a gente diz o que não é para dizer, está entendendo? Aí ele está servindo a Satanás, né? A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores, porque um há de amar e o outro há de odiar. E eu faço essa pergunta aqui para ti: quem é que tu vive aborrecendo? Satanás ou Deus, querido? Quem é que tu vive alegrando? Deus ou Satanás? Escolha, querido. A escolha está em ti, não está em pastor não. Eu estou pregando a Bíblia aqui. É tu que escolhe o que tu quer ser, né? Às vezes as pessoas dizem: porque o pastor está falando besteira. Não, é a Bíblia que diz. Eu de mim mesmo não tenho nada, eu não escrevi nada, mas é a própria palavra do Senhor que deixou escrito aqui, que nós não devemos servir a dois senhores. Não adianta ficar com raiva. Se tu fala que tu ama a Deus, se tu fala que tu obedece a Deus, pega uma Bíblia e começa a ler. Você vai ver o tanto que você errou, você vai ver o tanto que você falhou, você vai ver o tanto que você devia ter recebido essa palavra. Que quando a gente prega aqui, diz: não, eu tomo posse dessa palavra aí, é o que ele está pregando, o que está na Bíblia. É só você acompanhar pela sua Bíblia aí. É só você acompanhar. Isso que eu estou pregando está na Bíblia aí. E o que eu estou pregando aqui no Evangelho também está na Bíblia católica. Você que é católico, é só você acompanhar por aqui. Está entendendo? É só você acompanhar. É o que está na Bíblia. Não é o teu pensamento. Não, nós temos que viver pelos princípios do Senhor. Nós temos que viver pelos princípios, pelos preceitos, pelos estatutos do Senhor. Esse mordomo aqui infiel, ele só pegou pessoas para o lado dele aqui porque ele estava usurpando do dinheiro do seu senhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui, está entendendo? Não seja mercenário não, não seja enganador não, querido. Faça o certo, faça aquilo que é o correto no nome de Jesus Cristo. Já basta o que nós estamos vivendo aí, querido, no Brasil. A roubalheira, os enganos que estão enganando o povo. Só que o povo, querido, não quer tomar uma atitude de lutar pelos seus direitos. Pastor, mas a gente vai lutar com os grandes? Não. É quando tu dizer não para a corrupção, vai acabando. É quando tu dizer não para a roubalheira, vai acabando. Ainda que tu seja o menor, mas se você, como a Bíblia diz, for justo no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. No muito o Senhor vai te colocar. Você está entendendo? E não fique com inveja daqueles quem cresceu, querido, ali debaixo da presença do Senhor. E que o Senhor nesta tarde, querido, te livre, querido, de você ser uma pessoa desonesta. Que o Senhor te livre e abra a tua mente. A minha oração aqui de madrugada, quando eu venho orar, é que Deus abra o teu coração, é que Deus abra a tua mente para que tu leia a Bíblia. Está entendendo? Que tu leia a Bíblia. Está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Está entendendo? Eu não gosto desse pastor. Amém que tu não gosta de mim. Mas leia a Bíblia. Está entendendo? Leia a palavra do Senhor. Está entendendo? Leia a palavra do Senhor. É ela que vai te guiar. Você está entendendo? Quando você estiver numa igreja lá, você tem que obedecer o pastor lá. Tem que obedecer as doutrinas que está na igreja. Está entendendo? É aquilo que o pastor ensina, é isso que você tem que viver. A minha oração é essa, que Deus, Ele abra a tua visão, teu coração, está entendendo? Teus ouvidos, para que você venha entender a palavra dEle. Você entendeu a palavra dEle, você vai ter propriedade. Mas outra coisa, para você falar dessa palavra aqui, falar que Deus é bom, que Deus é isso, aquilo, outro, querer exortar, querer debater, você vai ter que estar no mesmo nível de que? Aceitado Jesus, entregado a vida para Jesus, está entendendo? Fugir da corrupção, fugir dos enganos, fugir da avareza, fugir de todas essas coisas que o mundo aí oferece. Aí sim você vai ter propriedade para falar. Enquanto isso, você pode até falar, querer debater, que nós vivemos num país democrático. Você pode falar o que quer, mas só tem propriedade quem está vivendo lá, amém? Que o Senhor vos abençoe a todos. Glória a Deus, querido, amém. Aqui é o pastor Bonifácio, que estava aqui pregando essa palavra.
Querido, você que ajuda esse ministério aqui, amém, nos seguindo aí, nos abençoe, querido, amém. Nós estamos querendo terminar aqui, ó, para colocar aqui o porcelanato, para nós colocarmos aqui os ar-condicionado do templo do Senhor, amém. Nos ajude, tá aí, ó, quando você entra aí no link aí, quando você entra na live, tá aí, ó, tá aí o Pix, a conta corrente, amém. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Eu creio, mas ajude voluntariamente, querido, amém. Ajude voluntariamente. Aqui eu não estou te exigindo nada, tá entendendo? Mas eu sei que tem pessoas que elas ajudam a igreja, elas doam, né, voluntariamente para a obra do Senhor. Como sempre eu tenho falado, eu sei que a fama de muitos pastores não é boa por aquilo que os falsos, né, os mentirosos, escandalizaram a obra, mas não dê ouvido para isso não, querido. Eles vão justar conta lá com Deus, mas nos ajude na obra do Senhor, amém. Tá aí, ó, o Pix, tá aí a conta corrente, a conta poupança, né? Quero agradecer aqui o povo da Suíça, o povo da Itália, o povo da Inglaterra, da Alemanha, né? Quero agradecer aqui o povo do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás. Meu irmão, que Deus abençoe a vida de vocês. Nos ajude, meu irmão. Ó, nós temos um templo, ó, para terminar, e você vai nos ajudar, amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.